Fala galera, bem-vindos à nossa aula de hoje, vai ser de direito de família. Eu vou gravar outra curtinha agora em selfie também, falando um pouco de adoção e de poder de família. Bem, o que eu tenho que ter aqui sobre adoção? A adoção, ela tem pouquíssimas disposições no nosso Código Civil. O principal vai estar descrito dentro da Lei 12.010 de 2009. Vai estar trazendo os requisitos para que eu possa fazer adoção, como eu posso fazer adoção, quem pode fazer adoção. Mas o que eu já tenho que ter de pronto aqui? A adoção é um negócio jurídico bilateral, solene e irrevogável. Isso mesmo, quer dizer, eu não posso depois voltar atrás quando eu fiz uma adoção, ok? Então, tem que pensar muito bem, é solene porque ele exige uma formalidade. Ele vai ser judicial tanto para o âmbito da adoção do maior, que tem como fazer a adoção de maior sim, quanto no caso do menor. E eu tenho alguns requisitos para ser cumpridos. Vamos lá neles então? Bem, primeiro requisito que eu preciso ter sobre o Instituto da Adoção é que só pode adotar quem tiver no mínimo 18 anos. E essa diferença de idade, essa necessidade da idade, ela é fundamental. Por quê? Porque só aquele que é plenamente capaz pode ter, então, a adoção. E, além disso, 18 anos é a idade que foi estipulada por lei. Por quê? Porque o próximo dispositivo é de que haja uma diferença de ao menos 16 anos entre o adotante e o adotado. Então, eu tenho aqui, primeiro, idade mínima 18 anos, depois, diferença de 16 anos entre o adotante e o adotado. Se os pais biológicos daquele que se pretende adotar estão vivos, precisa de consentimento deles. E a gente vai ver que quando eles consentem na hipótese de adoção, vai ter a extinção do poder de família desses pais que consentiram com a adoção. Outra coisa interessante, se o menor tiver 12 anos ou mais, ele vai ter que ser ouvido. E aí ele vai prestar o seu consentimento, ele vai falar, não, eu quero sim a adoção, quero ser adotado, e aí ele vai participar do feito. Outra coisa importante é que a adoção seja efetivamente benéfica para o menor. Então, esses 5 elementos são fundamentais para que haja adoção. Agora, um assunto polêmico e muito controverso que tem é a questão do estágio de convivência. O que é isso? O estágio de convivência é um período que o juiz vai determinar que haja uma convivência entre o adotante e a família que está buscando adotá-lo. Quando há hipótese de que já há convivência entre o adotante e o adotado, o juiz pode dispensar isso. Mas, em regra geral, ele vai ter que medir esse estágio de convivência, ele vai determinar o quanto, que geralmente o mínimo não pode ultrapassar o mínimo de 1 mês, são 30 dias. E aí, superado isso aí, se for da vontade a manutenção dessa adoção, aí vai seguir o processo e o trâmite para adoção, ok? Mas e quais são os efeitos da adoção? Nós temos 2 que nós devemos dividir aqui. Primeiro, um para fins pessoais e outro para fins patrimoniais. Fins pessoais, grau de parentesco, adotou, virou filho. Se adotou é filho, acabou, vai inclusive incidir naquelas hipóteses de impedimento do casamento. É filho, não haverá distinção. Outra coisa, se adotou é filho, tem o grau de parentesco, também vai poder atrair o quê? O nome. Exatamente, então o nome, depois que a pessoa é adotada, ela também pode atrair a possibilidade do nome. E aí, por fim, o mais importante, o poder de família. Vai poder exercer o poder de família sobre aquele que está adotado. Tranquilo? A gente vai falar o que é poder de família já já. A outra consequência dentro do âmbito patrimonial é que, bem, se adotou, prestação alimentícia é cabível, os alimentos são cabíveis. Outra coisa, os direitos sucessórios também serão cabíveis. Então fiquem atentos com isso. Lembre, quando o cliente de vocês for procurá-los, para falar disso, ó, é irrevogável, você quer adotar, pensa bem, porque além disso tudo, também incide o dever de alimentos, da prestação de alimentos. Agora, isso daqui é a parte bem superficial da lei de adoção, da parte de adoção, não vamos adentrar mais a fundo, acho que essa parte é fundamental, todo mundo deve saber um pouquinho dessa parte da adoção, mas vamos para o poder de família. O poder de família é o fato dos pais terem direitos e deveres com o menor. Não só com o menor, mas também com o patrimônio do menor. Então, são as responsabilidades, é a demonstração de hierarquia, demonstração de autoridade, de poder cuidar, de poder gerir, de criar, de como vai educar. E aí, eu separei aqui
os 4 Is do poder de família. Já sabemos que o poder de família, então, é o exercício dos direitos e deveres sobre os menores ou do patrimônio do menor. E aí eu tenho os 4 Is. Bem, primeiro I, poder de família é irrenunciável, indelegável, imprescritível e incompatível com a tutela. Por que esses 4 Is? Bem, ele é irrenunciável porque você não pode renunciar assim, não quero mais o poder de família, não quero mais o poder de família. É meu filho, mas eu não quero mais poder de família. Não, é diferente porque no caso da adoção você não está renunciando ao poder de família, mas você está concedendo ao outro a existência de um vínculo de pai e filho. E aí não há possibilidade de subsistência dos 2 vínculos, porque a adoção vai extinguir esse vínculo anterior. Então não se confunde com isso. Da indelegabilidade, eu não posso falar assim, hoje eu estou cansado, eu não quero mais não quero ter que ficar criando meu filho, eu vou delegar isso para a avó dele, ele vai lá e cuida. Bem, a indelegabilidade, ela existe porque acontece, quem vai exercer os atos da criação e o dever de cuidado vai ser o pai, ok? Que ele é o detentor originário do poder de família. Imprescritibilidade, meus caros, não prescreve, não tem prazo para se buscar o exercício do poder de família. Digamos que numa situação real, teve algum sequestro, alguma fraude sobre o menor, e aí você não está mais com a criança. Não tem prazo para você correr atrás disso, ok? O poder de família é imprescritível. E aí, por fim, incompatível com a tutela. Por que isso? Porque quem exerce tutela exerce a gestão do menor, mas o poder de família ele é oriundo do genitor, do pai. Então não se confunde com a questão da tutela da mera gestão administrativa, mas o poder de família ele excede isso. E o interessante é porque o nosso Código Civil coloca assim, o que compete aos pais? Quais são as responsabilidades? No artigo 1634. Então vamos aqui juntos no quadro. A letra é horrível, mas eu vou ditando e aí vai ficando mais fácil. Bem, criação e educação do menor. A criação e educação do menor compete aos pais. Só que tem que lembrar assim, no caso da negligência dos pais com a educação dos filhos, o Estado poderá intervir sim, ok? Então fiquem atentos a isso, princípio do melhor interesse do menor. Exercer a guarda. Que guarda? Guarda unilateral, guarda compartilhada. Consentimento para casar. Filhos menores de 18 anos não podem casar salvo consentimento de ambos os pais. Consentimento para viajar e consentimento para mudar de residência. Exatamente, galera, isso daí é muito importante. Quando o filho for mudar de residência para outro município, ou quando ele for viajar para o exterior, eu preciso da autorização dos genitores para que isso aí seja devido. E por que isso? Porque, bem, imagina um pai que quer viajar para os Estados Unidos, e aí ele viaja sem a anuência da mãe. Vai que ele some com essa criança. Há possibilidade da mãe não aceitar? Há. E aí, nesse caso, você pode buscar a supressão judicial quando demonstrar que não há nenhum prejuízo para a criança, só benefício, que a mãe está fazendo aquilo ali somente para criar um obstáculo. Então, fiquem atentos a isso. Quando eventualmente for o caso de mudar, passou na faculdade também, os cônjuges têm que estar consentindo com isso. Perdão, os genitores. Nomear tutor por testamento ou outro documento autenticado. Bem, no testamento, os pais podem colocar lá, olha, no caso da minha ausência, do meu falecimento, eu quero que fulano de tal seja o tutor. E o mais interessante disso é que o Código Civil traz a possibilidade de um documento autenticado. Quer dizer, pode um cartório autenticar a sua vontade, deixar registrado, pegar ali a assinatura e utilizar aquele documento para determinar quem você quer que seja o tutor. Representar judicialmente, extrajudicialmente, quando menor de 16 anos e assisti-lo quando maior de 16. Bem, galera, isso aqui é fácil, mas eu preciso que vocês lembrem do verbo. Representar quando menor de 16, em razão da incapacidade absoluta, e assisti-lo quando maior de 16 e menor de 18, em razão da incapacidade ou da capacidade relativa, ok? Então fiquem atentos com relação a isso aí. Reclamar por quem ilegalmente os detenha. Quem adquiriu o poder de família de forma ilegal, você pode reclamar, e a gente já viu que é imprescritível, são os nossos 4 Is. E aí, por fim, o inciso I, a linha I, perdão, ele fala da obediência, do respeito, que é para demonstração de hierarquia dentro da relação, né, do filho e dos pais. Bem, bens dos filhos. Olha que interessante, o nosso Código Civil traz no artigo 1691 a relação dos bens do filho. Como assim bem do filho? Imagina que o pai tem um avô, perdão, o pai tem um pai, logo o avô do filho, e esse avô morre, e ele deixa uma herança. Essa herança ele colocou que o netinho dele vai receber X.
e aí ele colocou que o netinho dele vai receber tanto, e aí isso daí passa a ser um bem do menor. Mas há possibilidades onde o menor recebe imóveis, patrimônio, bens móveis, e aí como que funciona? Bem, não podem os pais dilapidar esse patrimônio. Eles podem conseguir vender, fazer uma gestão disso daí sem dilapidar, e se for o caso das vendas, seja de imóvel, de alguma coisa que precise, que traga uma grande movimentação financeira, você pode fazer isso por meio de uma decisão judicial, uma supressão judicial, você pode pedir para que o juiz determine isso. Só que, olha que disposição interessante, o usufruto desses bens, ele vai ser gerido pelos pais e ele pode ser disposto. Então é diferente do bem, que é do menor, que não pode ser disposto, para o usufruto, porque o usufruto, nesse caso, ele vai ter uma natureza compensatória. Quer dizer, eu crio o menor, eu estou gerindo o bem dele, eu não posso alienar o bem dele sem autorização judicial, se for um caso de imóvel, eu tenho que fazer essa gestão, eu tenho que agir com razoabilidade para não dilapidar o patrimônio dele, então nada mais justo que haja um teor compensatório, tranquilo? Bem, prosseguindo, quando que extingue esse tal do poder de família? Bem, extingue-se o poder de família nos seguintes casos: maioridade, morte, emancipação, adoção e decisão judicial. Na decisão judicial, eu quero que vocês prestem atenção, porque isso é muito corriqueiro. Quando há a emancipação sem consentimento, ou seja, a criança ou o jovem tem que entrar na justiça para pedir emancipação, isso se dá por meio de uma decisão judicial. E há a possibilidade também de uma decisão judicial verificar que os pais não estão agindo da maneira correta ou que aconteceu alguma coisa grave, e aí ele vai lá e pode determinar a extinção desse poder, ok? Então fiquem atentos a isso. Suspensão. A suspensão, ela traz um caráter temporário. Ela traz um caráter temporário porque ela vai durar um certo tempo. Ela, além de tudo, traz também um caráter facultativo. O juiz vai verificar, cabe suspensão aqui? É o melhor para o caso concreto? E daí ele vai verificar isso, e aí ele vai determinar a suspensão quando das hipóteses do artigo 1637. Então eu tenho abuso de poder, falta dos deveres. E falta dos deveres não quer dizer que é pobre, alguma coisa e não conseguiu dar, não. Quer dizer assim, pelo menos os direitos mínimos garantidos pelo Estado, educação, saúde, que o pai for negligente, não conceder, aí ele vai estar incorrendo na ausência dos seus cumprimentos dos deveres. E aí eu tenho aqui, dilapidação dos bens, que a gente acabou de falar, pegou o bem que era do menor, começou a gastar à toa. Condenação por sentença irrecorrível superior ao prazo de 2 anos, ok? Isso é muito importante, superior ao prazo de 2 anos. Maus exemplos, crueldade. Bem, essas são as hipóteses que vão atrair a possibilidade de suspensão. A suspensão, então, a gente já viu que ela tem um caráter temporal, ela não é permanente, ela vai durar um certo tempo, ela é temporária, ela também é facultativa, o juiz vai apreciar se cabe ou não, mas olha que muito legal que é a parte da... E a quem vai ser aplicado isso? Como assim? E se tiver 2 filhos, vai ser aplicado aos 2? Bem, o que se entende é que, no caso da suspensão, ela pode ser aplicada a somente um dos filhos e não aos demais, ok? Então, tomem nota disso, que isso é muito importante. Do outro lado, eu tenho a extinção, que aí, no caso, na verdade, quando eu falo, não da extinção, propriamente dito, mas da perda. A perda está descrita no artigo 1638 e tem 4 hipóteses. A primeira, o castigo moderado. No caso do castigo moderado, aquela crueldade extrema na prática do castigo, tem que ficar atento, porque isso daí é causa de perda. Vai ser determinado por meio de uma sentença, e aí, diferente do que eu tenho na causa de suspensão, que é facultativo, aqui não, aqui é imperativo, é uma ordem, ok? E percebam, a perca, ela tem caráter permanente, muito embora haja a possibilidade de depois revisar isso aí e ver se mantém-se as mesmas condições, né? Mas só judicialmente, a priori, ela é permanente, ok? Permanente e imperativa. E eu tenho então, no caso, o castigo moderado, o abandono. E preste atenção que o abandono, eu estou falando de todas as hipóteses de abandono, viu? Mas só não a questão do abandono afetivo por si só. Mas bem, pegou, deixou a criança no mato, saiu, deixou a criança foi para balada e deixou a criança lá sozinho. Saiu para balada e deixou a criança. Bem, essas hipóteses de abandono intelectual, não estava cuidando. Quando eu tiver essas hipóteses de abandono do menor, eu tenho a possibilidade de perca, viu? Tomei nota disso aí. Outra coisa importante, no caso de prática de atos contra a moral.
prática de atos contra a moral. Primeiro que moral é muito complicado para a gente estar falando sobre a moral, mas vamos pensar nos exemplos aqui mais claro. Os pais usam drogas perto do menor, os pais praticam atos libidinosos na frente do menor, ou então a mãe trabalha como garota de programa dentro da casa, frequentando ali, onde até o menor também divide o meio. Então essas são algumas hipóteses que vão contra a moral e aí que podem também incidir, no caso, em uma das hipóteses de perca do poder de família. E aí, por fim, é no caso de reiterar as condutas da suspensão. Então, teve a suspensão, repetiu, aí pode ensejar, sim, na possibilidade de perca do poder de família, ok? Bem, a doutrina, de modo geral, elenca que, no caso da perda, ela se aplica a todos os filhos, muito embora já haja julgados falando da possibilidade de individualizar essa perda do poder de família, mas a regra geral é que ela se aplica a todos os filhos. Se não consegue criar um, não consegue criar nenhum deles, ok? Mas isso daí é uma outra linha, é um caminho aqui um pouco mais encrespado, então a gente hoje não vai entrar nesse assunto. Bem, agradeço, até mais, hein? Um abraço.